costuma fazer bem. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, no amanhecer deste novo dia, vejamos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas, e nos guarde para a vida eterna. O Evangelho de hoje, de certa forma, nos deixa assim meio apreensivo, porque nós vimos a palavra narrada aqui pelo evangelista nos dizendo que ele saiu para contratar. Só que aqueles que ele contratou primeiro, ele combinou uma moeda de prata. Ele combinou, na realidade, uma moeda de prata com todos. Só que aqueles que foram os últimos, que trabalharam apenas 1 ou 2 horas, receberam uma moeda de prata também, cada um. E aí aqueles que foram contratados primeiro receberam igual. Aí eles ficaram murmurando entre si e questionaram com o patrão quanto ao valor que eles receberam, porque no pensamento deles, eles interpretaram que, em função deles terem começado a trabalhar primeiro, eles deveriam receber uma soma maior do que aqueles outros que trabalharam por último, que trabalharam lá 1, 2, 3, outros 6 horas, que foi assim. Então, gente, o nosso Deus, ele nos dá só aquilo que merecemos.
Não adianta eu querer algo mais de Deus se eu não tenho capacidade para merecer aquilo. Eu só tenho o que mereço. Então, ele combinou. E quando eles murmuraram, que questionaram com o patrão, ele disse, mas peraí, mas por acaso eu sou o dono, então eu posso e devo fazer o que eu quiser com aquilo que é meu. Eu não estou sendo injusto com ninguém. Nós não combinamos uma moeda, então tome tua moeda e vai para casa. Foi o que ele falou. Então, esta comparação que Jesus está nos fazendo hoje, ele falava muito em parábolas, é também uma comparação, uma parábola, uma comparação com o reino dos céus. E aí aqui ele nos diz que muitos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha que interessante. De certa forma a gente fica meio apreensivo, né? Bem, mas o que nós devemos fazer? Nós devemos amar, venerar, ter fé em Cristo Jesus e não ficar imaginando que nós temos um certo merecimento, porque eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo. Não. O Senhor sabe exatamente cada um de nós aquilo que merecemos. E Ele não dará nada mais do que aquilo que merecemos. Cada um de nós vamos receber o nosso salário justo de acordo com nossas obras e nossas ações. Queridos e amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos vocês. Uma quarta-feira abençoada e iluminada por Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a bênção dele, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha